Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu tô lendo esse livro, ó, Penso e Acontece, do Bob Proctor. Eu já li esse livro uma vez. Tem uma marcação aqui minha de 2020 que eu comprei esse livro e eu resolvi ler esse livro novamente. Me deu vontade, eu resolvi ler esse livro novamente. Então eu decidi fazer uma série bem curta sobre esse livro, trazer alguns vídeos pra gente falar sobre esse livro, falar sobre a ideia do Bob, tá? Do Bob Proctor. Trazer o conceito dele, né, para a questão da nossa mente, para a questão do nosso pensamento. É muito interessante porque o Bob, ele é uma linha diferente dessas que a gente ouve, né, dessas que a gente estuda, que fala que a gente pensa, a gente mentaliza coisas boas, a gente se alinha com o eu superior, certo? E a partir disso, a gente acaba realizando, manifestando o nosso desejo. Para o Bob Proctor, funciona, tem esse alinhamento, mas se você não tiver a ação, não basta só você pensar, não basta apenas você mentalizar ou você acreditar em coisas superiores, porque não vai acontecer. Então, o Bob, ele é ação, tá? Pensamento correto, ação correta, você persistindo, você batalhando ali pelo que você quer, você mostrando para o universo o que você quer. O universo, ele faz a dança cósmica e aí sim manifesta o seu desejo, ok? Então, eu já vou começar aqui contando a história do Bob. Eu não vou iniciar bem do comecinho, tá? Porque o começo desse livro, ele vai falar sobre duas histórias, né, de duas figuras conhecidas, uma daqui do Brasil e um outro rapaz italiano, que eles conseguiram dar um salto na vida financeira, na vida profissional, por conta de um processo, né? O Bob, ele traz um processo. Esse livro, ele traz várias histórias, né, ligando essas histórias com coisas, com ações mentais que essas pessoas precisaram ter, com ações mesmo físicas que essas pessoas precisaram ter, a questão do sentimento. Então ele vai linkando várias histórias reais com essas posturas, né? Pensamento positivo, mais o sentimento e mais a ação, tá? Mas eu já vou direto aqui para a história do Bob Proctor. Essa história do Bob, ele contando a própria história dele, é um breve resumo. Se vocês quiserem entender melhor a história do Bob, vocês deem um Google, olhem, pesquisem, que vocês vão ver que o Bob, ele é gente como a gente, tá? Ele passou por uma situação muito difícil na vida dele, aonde nessa situação ele conseguiu dar o salto quântico que a gente chama, né? Ele conseguiu realmente fazer um giro aí, né, 360 graus na vida dele, que fez com que ele mudasse totalmente a mentalidade dele e com isso ele teve resultado. Aqui eu tenho uma página e meia, então jamais teria como contar a história dele inteira através de uma página e meia do livro, né? Então, se vocês realmente quiserem saber melhor sobre a história dele, se aprofundarem, deem um Google e vocês não vão se arrepender, vocês vão ficar assim. A história é extraordinária, vale muito a pena conhecer o Bob Proctor, tá? A fundo, para quem não conhece, ou para quem conhece só ouviu falar o nome, vale a pena saber quem é Bob Proctor. Aqui eu vou ler nas palavras dele, ok? Então vamos lá. Meu primeiro encontro com este livro de mudança de vida ocorreu em 1961. O livro que ele fala é de Napoleão Hill. Bob Proctor, ele foi o cara que olhava para o Napoleão Hill e via ali realmente que o cara era extraordinário, e pegou os conceitos de Napoleão Hill e aplicou todos os conceitos na vida dele. E quando ele percebeu que ali tinha, assim, grandes, preciosos, né, ensinamentos, ele resolveu trabalhar com isso, trabalhar no desenvolvimento humano, trabalhar em desenvolvimento pessoal. Então ele vai aqui pontuar esse livro, né? Que é o Quem Pensa e Enriquece, O Legado de Napoleão Hill, tá bom? Entenda que o Bob, ele só conseguiu mudar a vida dele, ele vai contar aqui
A partir do momento que entregaram esse livro na mão dele, e ele leu, releu, ele até o último dia da vida dele. Se vocês procurarem aqui, vocês vão ver a última entrevista do Bob, né, a última live que ele fez. Ele mostrou o livro. O livro dele era até... a capa era de couro, para vocês terem noção. E ele falava que não tinha uma noite que ele não lia aquele livro e não tirava algum proveito daquele livro. Era sempre abrir aquele livro e tirar alguma coisa nova dali. Então, vocês entendam que pro Bob, né, o Napoleão Hill foi o cara sinistro. Tá? Então, ele fala, né, meu primeiro encontro com este livro, Quem Pensa Enriquece, o Legado, o livro de mudança de vida, ocorreu em 1961. Mais de meio século após a primeira reunião decisiva de Hill e André Carnegie. Eu vou deixar aqui um breve vídeo explicando para vocês entenderem a relação de Napoleão Hill com André Carnegie, ok? Considerando o estado em que estava a minha vida jovem, um amigo mais velho e muito mais sábio, a quem eu me apressei a ver como um tipo de anjo da guarda, me entregou uma cópia de Quem Pensa Enriquece, o Legado, e sugeriu fortemente que eu lesse. Minha vida nunca mais foi a mesma. Até aquele momento eu estava, em uma palavra, perdido. Eu tinha um emprego que não estava indo a lugar algum. Eu tinha um monte de dívidas que eu não podia imaginar ser capaz de pagar. Eu não tinha planos ou qualquer tipo de ambição. Não tinha visão de futuro significativamente diferente, ou melhor, do qual a atual situação em que eu estava. Quem pensa e enriquece o legado mudou tudo isso instantaneamente. Através dele, meus olhos se abriram para um universo de possibilidades, de cuja existência eu não tinha absolutamente nenhuma consciência. E o maravilhoso, no núcleo de tudo isso foi a compreensão de todo o potencial ilimitado que se enquadra na minha mente. Mais especificamente, o enorme e extraordinário poder dos meus pensamentos. Esse final aqui eu ainda grifei, né, que ele traz a seguinte reflexão. No núcleo de tudo isso, no núcleo desse problema todo, certo? Isso, né, a compreensão, ele entender, isso foi a compreensão de todo o potencial ilimitado que se enquadra na minha mente. Mais especificamente, o enorme e extraordinário poder dos meus pensamentos. Assim, a gente vive uma vida inteira, não é verdade? Olhando para os problemas, só enxergando as coisas negativas, atolados em dívidas, atolados em problemas, atolados em problemas mesmo do dia a dia, né? Quem não tem problemas no dia a dia? Quem não se depara com aborrecimento ou com um problema com o chefe, um problema com uma pessoa, né, com um subordinado no trabalho, ou com você mesmo, a infelicidade, né, da nossa própria vida, que é um conjunto de coisas, não é verdade? Mas aqui, ele mesmo fala, prestem atenção, mas especificamente o enorme e extraordinário poder dos meus pensamentos. Quando a gente entende que o nosso poder, o poder de cada um, está no pensamento, na ação de pensar, na ação de decidir o que vai pensar, na ação de decidir exatamente o que vai cultivar, o que vai plantar, aí você consegue entender que a sua vida ela está do jeito que está por conta dos seus pensamentos. Entende? Exatamente isso que ele fala aqui. Ele só se deu conta da grandiosidade que era a mente dele a partir do momento que ele leu aquele livro, que ele viu tudo que estava escrito ali. Né? Eu não faço ideia do que ele tenha sentido, do que realmente tenha passado na cabeça dele, porque aqui foi o que eu falei, é um breve resumo, mas vocês compreendam o poder que está por trás do ato de você compreender, sair desse lugar de vítima e se colocar no lugar de protagonista da sua vida e falar, não, calma aí, peraí, vamos dizer assim, eu tô aqui nesse lugar
que não é legal. Eu tô aqui nesse lugar que realmente me machuca, que eu tô atolado de problemas. Agora, nesse exato momento, eu não vejo solução. Tá, mas deixa eu respirar, deixa eu ver aqui, porque não é possível, tem que ter uma solução. E aí você se centra e você começa assim a perceber que a primeira coisa que você precisa mudar é a sua mente, porque todo o seu poder, toda a sua ação, tudo é a partir de uma mente de construção, é a partir de uma mente positiva que você vai conseguir mudar o estado de consciência que você tem hoje, o estado mental que você tem hoje. Se você tem hoje um problema, realmente pode ser que aconteça que seja um problema externo e que você não tenha controle sobre isso, mas você tem controle sobre, né, se esse problema, como que ele vai chegar e como que ele vai se instalar dentro de você, se é que você vai permitir que ele se instale. Esse é o controle, esse é o poder mental. Isso é ser inteligente emocionalmente. Isso é você entender que só fica dentro de você aquilo que você permite que fica. E a sua vida ela é construída de acordo com aquilo que está na sua mente. Ele entendeu que a vida que ele estava era por consequência da mentalidade que ele tinha. Mas ao mesmo tempo, ele entendeu também que o maior diamante estava onde? Fora? Não. Era exatamente dentro da mente dele. Como que um lugar que estava gerando tantos problemas poderia ser o mesmo local aonde tem a mina de ouro? Não é verdade? E é aqui, é nesse livro que o Bob ele vem trazendo essas questões, né? De tudo que se passa na nossa vida começa assim, por um pensamento, seja ele negativo ou não. Na verdade, esse livro, todo o contexto dele é para mostrar que, independente do tipo de pensamento que você tenha, esse pensamento ele sempre vai estar construindo alguma coisa dentro de você. Sempre. E automaticamente fora também. E para completar, para a gente finalizar esse primeiro vídeo dessa série bem curtinha, ele conclui: agora isso não era algo que eu já considerasse antes. Na medida em que eu ponderava o porquê por trás de minhas circunstâncias, eu me vi da mesma forma que muitas pessoas no mundo se veem, como vítimas. Eu posso falar por experiência própria. Quando a gente se coloca no lugar de vítima e ali a gente escolhe ficar ali, dificilmente a gente consegue sair desse lugar por bem. Porque eu quero que vocês pensem, o lugar de vítima, o que ele tem para acrescentar, o lugar de vítima? Em que o lugar de vítima acrescenta no desenvolvimento do ser humano? O lugar de vítima, ele faz você minar o que você tem de bom dentro de você. Porque ele faz com que você se sinta incapacitado, diminuído. Ele faz você se olhar como um ser pequeno, um ser indefeso. Que todos, ou aquele que te fez mal, é maior que você. E que você não tem forças o suficiente para sair de onde você está. E que ali você vai ficar até minguar. Só que não é isso. Isso não é verdade. Isso é a identificação com essa consciência que você tem neste lugar, que está te prendendo neste lugar. Esse lugar que você está, se é que você está nesse lugar que eu já estive, existe uma consciência que compõe
o estado mental de uma pessoa, né, que se vitimiza. Se há uma pessoa que hoje se vitimiza, que está num lugar onde se diminui, essa pessoa está, sim, consumindo essa consciência. E essa consciência, de tanto que ela fica ativa, chega uma hora que é ela que consome a pessoa. É assim que funciona. Para mudar isso, você precisa sair desse estado de vítima e entender o lado oposto. O que é o lado oposto de uma vítima? É aquele que age, é aquele que tem consciência do seu poder, de quem é. É aquele que vira e fala, não, eu posso. Você pode até, sim, olhar no primeiro instante e falar, caramba, que sacanagem que fizeram comigo. Que merda. Mas acabou. Na mesma hora você se pergunta, o que eu posso fazer com isso aqui que tá na minha frente? O que eu posso fazer com isso aqui que tá na minha frente? O que eu posso fazer com o que fizeram comigo? Para eu me melhorar. Para eu sair daqui desse lugar que dói. Que me dói. Que eu sei que eu não mereço, porque eu sou maior que isso. É isso. Você muda o seu estado de consciência, aquele que te prende hoje, vai para o estado oposto a esse, você vai sair do estado de vitimismo. Você vai descobrir o poder que você tem. Tá bom, pessoal? Esse aqui é só uma breve pincelada da história do Bob Proctor. Como eu já falei, procura aí, dê um Google, tá? E já vou trazer uma outra parte dessa série, tá bom? Vai ser bem curtinha, mas vai ser bem legal. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.